Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal, mais um colecionismo da depressão. E por quê? Mais uma reflexão aqui no meio dessa bagunça toda de mudanças, coleção encaixotada e outras coisas, sobre o preço de colecionar, o preço da nostalgia. Será que vale tudo isso? Começo fazendo um retrospecto, aí lá atrás, quando comecei a colecionar lá em 2006, 2007, tinha lá os Marvel Legends, os DC Super Heroes, e eu lembro que eu achava já um absurdo pagar num boneco, independentemente dele ser articulado, estátua, polistone, plástico, seja lá o que for. Eu lembro que tinham figuras mais caras que custavam R$160 e eu achava aquilo um absurdo de caro. Depois vieram os Iron Studios. Eu lembro que a gente pagava 200, 220, 250. Eu lembro que eu deixei, e até hoje não tenho na coleção, um War Machine. O primeiro War Machine da Iron Studios, que tá meio de ladinho assim. Eu falei assim, puxa, acho que R$330 é um preço já fora da minha casinha. Não estou considerando qualidade do produto, não vou entrar nem no mérito se vale ou não vale. A questão é do bolso mesmo, é do valor gasto, é o valor desembolsado, ou como alguns gostam, investido nisso tudo. Então hoje, qualquer figura, um 10, uma estátua, seja Kotobukiya, seja Iron Studios, você não encontra aí por menos desses lançamentos de 700 paus, 650, 700 paus na média. Então, recentemente saiu lá o set dos Thundercats, o qual eu esperava muito. Então, peguei alguns, Lion, 1000, 1200, Willy Kit e Willy Cat também. Então, não é uma questão de falar assim, não vale isso, o produto não é bom, tal. Não é essa discussão, mas imagine que antigamente comprava uma, duas estátuas por mês, por 200, 300 reais, e hoje em dia uma figura, milão. O que fazer? Se eu deixar de comprar todo mês, acompanhar os lançamentos, eu deixo de ser colecionador? Será que isso é um motivo de vergonha? Assim como vocês, comecei a procurar alternativas. Na verdade, quem acompanha o canal sabe que eu coleciono um pouco de tudo. E existem alternativas tão nostálgicas ou mais nostálgicas quanto, com preços mais atrativos, ou até alternativas dentro daquela linha, seja qual for o fabricante, que às vezes possibilita você manter viva essa chama da novidade que chega nas prateleiras. Porém, antes de mais nada, é muito importante dar valor àquilo que você já tem. Eu já fiz um vídeo sobre hype, na verdade mais de um vídeo, já falamos sobre crises, etc. Mas uma das coisas mais importantes que talvez a gente, em alguns momentos, não dê valor, ou tem muita gente que não dá valor algum, é a questão do que você já tem, do que você comprou, do que você tem exposto lá. Então, eu, talvez mais que a maioria, que a grande maioria, talvez eu curta um pouco mais a coleção num primeiro momento quando chegam as figuras. Falar, mas por quê? Isso é mais que... Não. Imagine só que eu recebo as figuras, vou lá, ou encomendei e entregam pelo correio, ou vou lá na Iron, na Pens, na Limited Edition, vejo o Fran, etc., lá da Geek Show e outras, mas eu recebi a figura ou comprei a figura. Não é abrir, tem muita gente que abre, legal, tal, e coloca na prateleira. Na verdade, talvez eu curta um pouco mais que a grande maioria, porque eu curto lá o anúncio, faço a postagem, a figura chega, eu abro, tiro fotos, faço o vídeo aqui, que querendo ou não, é um jeitinho de eu curtir um pouco mais as figuras. E aí, por último, ela vai para a coleção, lá vai para a prateleira. Agora, nesse momento, não tem prateleira alguma, mas fica lá exposta. Às vezes eu mudo o arranjo das coisas. Quando você limpa e muda o arranjo da coleção, querendo ou não, é uma maneira de você curtir, tira outras fotos. Então, o fato de eu ter o canal, junto com os meus amigos aqui do Figuraças, permite talvez eu curtir um pouco mais a coleção do que a grande maioria. É por isso que eu digo muito para as pessoas, tirem fotos,
Os grupos hoje tem muita gente mala pra caramba, ou gente até retardada, mas a grande maioria acredito que ainda seja boa gente saudável da gente se relacionar. Ponha nos grupos, não só coloque as fotos, mas veja a foto das outras pessoas, não deixe de comentar, curtir a foto das outras pessoas. Crie um canal, esqueça visualização, esqueça tudo isso, mas crie um canal, porque o canal te possibilita, independentemente do número de views, dar certo. É uma maneira de você curtir um pouco mais a coleção e às vezes encontrar outras pessoas, nem que seja uma pessoa, 2, 10, que curta a mesma coisa, às vezes surge uma grande amizade. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente divulga canais aí e faz amizade direto com outros canais, com lojas, etc. Então, posso estar errado, mas possivelmente a gente é o canal que mais divulga outros canais. Vocês aí que estão aqui no Figuraças, quantos canais vocês descobriram que existem pelo Figuraças, de pessoas que a gente convidou para live, para vídeo? Se a gente gosta muito, não tem melindre algum de apresentar outras pessoas, de trazer outros canais. E a gente gosta porque é uma maneira de gerar mais conteúdo, isso é sobre o assunto, e trocar figurinhas e, não sei, participar desse meio todo de uma forma mais legal. Então essa é uma situação. A outra, dentro dessas figuras que eu comentei, que é o meu nicho, tem gente que coleciona sideshow, coisas maiores e tal, mas dentro do nicho Koto, Iron, dessa mesma escala, lembre que antigamente a gente pegava pessoas que colecionavam estátuas grandes e falava, não, mas é que o cara coleciona coisas caras e grandes, mas ele compra uma ou outra. Com o preço que estão as coisas, e eu sempre digo, talvez seja bom escolher muito bem o que vem para a coleção, assim como a gente dizia das pessoas que colecionavam escalas maiores, porque ficou caro. De novo, não é nenhuma reclamação em relação ao produto, à qualidade, isso aí é discutível e cada um gosta, cada um critica do jeito que lhe convém. Mas de escolher mais, em vez de comprar 2, 3, uma por mês, talvez espaçar um pouco essas figuras mais caras, né? Essas figuras mais caras serem coisas que realmente interessam e tentar contornar com outras coisas, talvez na mesma escala, mesmo que sejam outras escalas. Vou dar um exemplo aqui, está o meu Vingador da Iron Studios. Eu acho que é uma peça única que representa muito bem a franquia, mesmo no set dos Thundercats. O set todo caro pra caramba, mas eu não peguei o Lion, eu peguei os outros, porque já tinha o Lion da Mattel, que agora também pela Super Seven, mas talvez escolher um personagem que represente aquela franquia e, eventualmente, quando surgir oportunidade, sempre surge alguma oportunidade para quem espera, comprar uma ou outra com muita paciência. Mas vou dar alguns exemplos aqui de alternativas aqui que aconteceram comigo e talvez funcionem para vocês aí com outros assuntos, outras franquias, licenças e fabricantes. Estive recentemente lá no Tadeu, da Pens & Dolls, e peguei o Batman, da McFarlane, e o Robin, também da DC Multiverse, que eu brinco que é o Batman Multiverse, só sai Batman nessa coleção. Esse Batman é o Batman desenhado pelo próprio tio Todd McFarlane, então é uma versão que ele inventou. Mas você vê, é uma figura que lá fora, aqui custa mais caro, mas lá fora custa $20, aqui custa R$250, alguma coisa nessa ordem. E por mais que as pessoas às vezes falem, puxa, mas articular tal, é muito, muito legal e representa muito bem o Batman, e essa linha tem diversos Batman. Então, é uma linha que tem funcionado muito bem aqui para abastecer a minha vontade de ter coisas novas. Não tenho pegado tudo, pego uma ou outra, mas legal pra caramba. E também veio junto, como peguei junto também dessa linha, mas de um outro universo, vamos falar assim, o Damian, que é o filho do Bruce Wayne, lá que foi apresentado lá atrás no Batman e Filho, né, que descobrimos que Batman tinha um filho com a Talia al Ghul, e também legal pra caramba. A gente conhecia os outros Robins. No começo eu torci um pouco o nariz, mas aos poucos fui gostando cada vez mais do personagem nos quadrinhos. Então, talvez seja a melhor versão do Damian nessa escala. Eu gosto demais. Ok, a Koto tem um, mas no tamanho, a escultura é muito legal e hoje também custa uma hora dos seus R$250. Isso com um Koto, um Iron, às vezes você compra 4, talvez 5 figuras dessas, e muito legais aí.
Então, esse é um exemplo. Segundo exemplo, que tem a ver com uma outra coisa que eu gosto muito, além de He-Man, os Mesmos Universo, Batman e Thundercats, Tartarugas Ninja. Essas 4 tartarugas aqui, a maioria que acompanha o canal provavelmente já conhece essa versão, mas são figuras da NECA, lançada há muito tempo atrás. Antigamente eram exclusivas, porque a NECA não podia fazer forma de linha isso aí, e são baseadas nos quadrinhos, nos primeiros quadrinhos. Mas que quadrinhos são esses, Penizila? Você vê, Pipoca e Nanquim está lançando aqui, ó, a gente já mostrou, já falou sobre isso aqui no canal, um compilado com as primeiras edições feitas pelo Kevin Eastman e o Peter Laird, das Tartarugas Ninja. Então já está no volume 3, e quando elas foram concebidas aí pelos seus criadores, as histórias eram em preto e branco. E depois, lá na frente, foram lançadas versões coloridas. Porém, todas elas tinham a mesma cor de bandana. E são quadrinhos bem mais violentos do que a animação que a gente conhece e as outras animações subsequentes. Mas todas elas tinham a mesma cor de bandana. Então o que modificava, o que dava diferença entre elas eram as armas e também o gênio, o humor, o comportamento delas. Quando isso veio para animação, fizeram bandanas coloridas, exatamente para facilitar a identificação das tartarugas para quem assistiu o desenho animado. Então, para quem gosta muito de Tartaruga Ninja, não precisa nem dizer, mas essas aqui são as primeiras histórias das Tartarugas Ninja. E hoje, já falei aqui no canal, e eu tenho até a edição número 12, temos os quadrinhos da IDW, que é uma releitura disso aqui, porém, imagina uma sanfona aberta, isso é, com muito mais elementos, personagens, colorido, desenhado. Não são as mesmas histórias. Essa aqui já é a edição número 12, o problema é que tá caro pra caramba, cada encadernadão desse aqui hoje custa 350 pau. Número 13 ainda não saiu, mas as histórias são muito, muito legais. Uma pena não ter em português isso aqui. A Panini começou a lançar isso anos atrás e desistiu. Diz o Levi Trindade numa entrevista lá no Geek com que eles lançaram isso talvez no momento errado. O mesmo aconteceu com o Motu, né? Muita gente fala, pô, os quadrinhos do Motu e tal. Então, pela DC, a Panini começou a lançar isso também aqui no Brasil, lançou o primeiro e o segundo volume, depois nunca mais, e são quadrinhos muito legais. Então, aí você fala, puxa, 350 pau um encadernado desse. Ok, mas e esses aqui da Pipoca do Pipoca e Nanquim, 90 reais, eu peguei numa promoção deles 60, 65. Aí é uma questão de aproveitamento do seu dinheiro, né? O que te traz mais nostalgia, o que te traz mais prazer na vida. Hoje, a coleção, e vocês sabem disso por causa do canal, mais de, 400 e tralalá vídeo, a coleção traz muita alegria para mim. Mas uma boa leitura dos personagens que a gente gosta, quando tem um bom enredo, bons desenhos, isso aqui é muito, muito legal, e talvez o aproveitamento disso aqui seja muito mais duradouro, às vezes, do que pegar uma figura e botar na prateleira, por exemplo, onde você abre, é legal, e fica lá na prateleira, ok, você olha, tudo, mas na minha vida, isso aqui tem um aproveitamento muito maior. Vou dar um outro exemplo, que está carregando ali, meu Nintendo Switch. Hoje cada game 300 paus, às vezes pega uma promoção de 300 reais em média cada lançamento. Mas você passa horas jogando. Mario Party novo, foi anunciado que não é bem novo, né? Um remake dos jogos de 64, que eu joguei demais. Então, imagina, vem a Luciana aqui jogar comigo, vem o Zora, Estevam, vem os amigos aqui, o Ari não joga nada, o Ari só vem tomar café aqui. Mas custa a mesma coisa que uma figura dessa, talvez 1/3 dessas figuras 1/10 ou 7 polegadas que a gente coleciona. E tem uma nostalgia enorme lá e mais aproveitada. Então, cada caso é um caso, a gente precisa administrar muito bem. Dessas figuras, dessas tartarugas da NECA que eu comentei, lembrando que a NECA agora tem algumas linhas de tartarugas. Essa é mais antiga, eu tenho até o Foot Clan Destruidor que está dentro de alguma caixa ainda que não foi aberta, também vocês já viram aqui no canal. Tem as tartarugas Cartoon, que esses dias também não ia pegar, mas Paulo Siles lá da Concept falou, guardei aqui para você, mas nem pedi nada, ele falou, eu sei que você quer.
Então você vê, um pack desse aqui, com 2 personagens bucha, Traga o Granitor. Nos quadrinhos são legais pra caramba, mas eu gosto muito deles dos games, né? Passava muito nervoso, especialmente quando um puto desse vinha com a bazuca. E 450 pau, 2 figuras, cada uma 225, bem mais barato e me traz uma grande nostalgia, apesar de 2 buchas aqui. E eles têm a linha, então, essa linha dos quadrinhos, a linha Cartoon, que também já mostrei aqui, já saiu Rocksteady, Bebop. Tem a linha dos filmes lá dos anos 90, que também já mostramos aqui no canal. Na minha opinião, é a minha linha favorita. Se bem que essas aqui dos quadrinhos que chegaram esses dias aqui estão muito bonitinhas. Segunda mão também. Agora hoje em dia tem um mercado de segunda mão, por isso que eu falo de oportunidades. As 4 tartarugas me saiu por 400 paus. Cada figurinha dessa sem conto. E incríveis, fantásticas. E tem a linha também do game, né, do Turtles in Time. Peguei aqui o Leatherhead. Está com um pouco de poeira porque a gente andou cortando madeira aqui. Está na caixa, ainda não abri porque está uma bagunça danada. Mas R$250. Então, você vê, alternativas de diversão e nostalgia, seja com figuras novas, escalas maiores, usar Funko, mas tem muita gente que fala, Funko não é coleção. Coisa mais colecionável que tem é Funko. E hoje, apesar de muito mais caras, ainda é muito acessíveis. Dá para comprar uma porrada se você comparar com o preço de outras coisas e outros colecionáveis. Os próprios minicôs. Então, e voltando ainda na história do Batman e Robin, só para formalizar isso aqui. Eles vêm com a base, eu botei uma das estrelinhas aqui na mão do Batman. Gostei muito dessa releitura do Todd McFarlane. Vem aí com a caixinha. Cada um vem com o seu card, que pouco me interessa. E a caixinha vai pro lixo, porque não tem espaço para caixa. Tem muita gente, agora as caixas fizeram falta. Peguei as caixas de papelão velho lá do Tadeu, plástico bolha em tudo e a mudança, até agora não encontrei nada quebrado, nada. Tem muita gente que fala, tem uma caixa de Vingadora. Aquela caixa veio vazia, porque imagina eu pegar caixa por caixa, encaixar no isopor, encontrar a posição, plástico bolha e pau na máquina. Então, pergunta novamente, eu já fiz essa pergunta antes, será que vale a pena todo esse dinheiro gasto só nisso aqui? Será que não vale a pena diversificar um pouco as coleções? Até porque, olha só, Motu hoje em dia, aqueles Origins, que muita gente fala, é feio e tal, mas quem viveu os anos 80 sabe o quanto vale aquilo ali emocionalmente, o Castelo de Grayskull, cada figura 100. Tem muita gente reclamando, agora dá 130, 140, Deluxe e tal. Mesmo assim, as Revelation que estão saindo agora, R$180 cada figura na pré-venda lá da ReHap. Mas a escultura, a pintura, isso, aquilo, não interessa. Para nostalgia, quando você pega um negócio desse, tem muita gente que, cada um goza de um jeito diferente, mas o acabamento, às vezes, a gente fica procurando coisas excelentes, o likeness, a head, sculpt, o body, o caramba tal, e às vezes a nostalgia mora em outro lugar. E a gente fica, às vezes, tem muita gente que tem vergonha de falar, puxa, mas acho que vou comprar algo mais barato. Não interessa. O que interessa é o que toca o coração. E se não toca nisso aqui, talvez na leitura dos quadrinhos, talvez num game legal, você tem um Xbox, tem um PlayStation 4, um bom filme, um bom passeio, uma viagem para algum lugar que você já tenha ido e tenha sido muito bom. Então a nostalgia mora em todos esses lugares e a gente tem que saber moderar e ser feliz com isso. E tomar cuidado para não cair dentro daquela história que eu falei num outro vídeo do hype, da ansiedade. Isso faz parte do meu cotidiano, de vocês, mas o hype está ali rondando e essa ansiedade, você vê a foto, isso e aquilo e tal, é muito bom para o fabricante, é muito bom para o lojista, mas quem desembolsa isso tem que saber moderar. E alternativas para ser feliz dentro desse meio de colecionáveis diversos e nesse meio nerd tem diversas. Então, às vezes, vale a pena deixar de comprar algo caro toda hora e talvez comprar coisas mais baratas ou tentar investir um pouco mais no expositor, na exposição das suas figuras. Talvez investir um pouco mais
no que você sabe no enredo daquele personagem com uma boa leitura? Não sei, vocês me digam aí se eu estou certo e como é que vocês estão fazendo, porque realmente a questão não é de ter ou não ter o dinheiro, mas é de você às vezes ficar com uma consciência pesada quando eu tenho dinheiro e falar assim, caramba, gastei R$ 1.500 numa figura e podia, com esses 1.500, de novo, não estou falando que vale, não vale, tá, mas eu poderia ter usado em outras coisas que eu também gosto e talvez se eu tivesse paciência, talvez aquela figura nem fizesse tanta diferença assim na coleção, ainda mais com versões diversas, ou talvez pudesse ter pegado aquela seminova, que hoje em dia tem vários anúncios, aí muita gente anunciando, muita gente que vive esse hype, quer sempre estar com a versão mais nova, mas você vê, nesse exemplo aqui, Batman e Tartaruga Ninja, são diversas versões e alternativas. Tem coisas que realmente valem pagar caro, porque realmente fazem parte daquilo que a gente gosta. Mas tem algumas coisas que talvez a gente se arrependa, ou não é que se arrepende, mas fica com aquela, puxa, acho que dessa vez eu paguei caro demais. Me contem aí no divã do Pernizila como é que estão as coisas por aí. A gente se encontra em breve no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.